Ela gritou que eu não era nada. Gritou tão alto que a taça de champanhe dela até tremeu. O mais irônico é que o homem com quem ela vai se casar usou uma decisão minha sobre direito de moradia para ser publicado. Meu nome é Daniel Reis, tenho 52 anos. Ainda carrego meu antigo broche de juiz no bolso do casaco. Você já foi rejeitado pela própria família e elogiado por um estranho? No convite do casamento nem colocaram meu nome. Estava escrito assim: a senhorita Emily Reis e seu noivo convidam você para celebrar com eles. Nada de querido Daniel, nada sobre meu irmão, nem uma etiqueta com meu nome escrita à mão. Só um pedaço de papel dobrado, impresso a laser, dentro de um envelope grosso, com cheiro de colônia que não era minha. Aquele cheiro que você sente em hotéis caros. Aquele tipo de coisa que parece dizer: isso não é realmente para você, mas chegou mesmo assim. Fiquei olhando pro envelope um tempo, nem tinha aberto ainda. Chegou ontem, mas só voltei a tocar nele à noite. O envelope estava ali, do lado do meu cotovelo, em cima da mesa. Entre um elogio emoldurado da Ordem dos Advogados da Carolina do Norte e um abridor de cartas velho, de latão, que eu nem usava mais. Meu escritório, que antes era cheio de sons de papel e conversas sérias, agora era só silêncio. Aquele tipo de silêncio que a gente aprende a suportar, mas que nunca traz paz de verdade. Abri o envelope com o polegar, dentro tinha o convite. E junto com o convite, um cartão menor, creme, com uma letra que eu conhecia bem. Estava escrito: por favor, não estrague o dia dela, fique longe. Assinado, mamãe. Li aquilo 2, 3 vezes, queria que as palavras mudassem, que dissessem algo mais gentil. Mas não mudaram, eram duras, como sempre foi a voz dela. 10 anos atrás, quando denunciei o amigo do meu pai, um empresário poderoso, tudo mudou. Minha mãe me chamou da varanda e disse: a gente não lava roupa suja nos tribunais, Daniel. Ela disse isso calma, sem gritar. E depois só fechou a porta. Não disse eu te criei melhor, nem sinto muito. Só aquela frase, e o som da tranca fechando. Foi a última coisa verdadeira que ela me disse. Agora eu estava ali, lembrando disso tudo. A lembrança era tão real quanto a cadeira de couro atrás da minha mesa. Meus dedos passaram por uma pilha de cartas fechadas, só contas, prepagandas ou folhas em branco. Mas no meio delas, tinha um envelope que eu nunca joguei fora. Estava meio amarelado, com a letra inclinada de um homem que morreu 2 anos atrás, o juiz Brandon Carter. Ele não era da minha família, pelo menos não no papel. Mas se sabedoria contasse como paternidade, ele teria sido mais pai que o meu. Abri a carta de novo, mesmo já sabendo cada palavra. Ele escreveu: silêncio nem sempre é paz. Daniel, alguns legados nascem no silêncio. Ele me mandou isso 1 ano antes de morrer, depois que eu recusei falar numa conferência com meu nome. Eu não respondi. Não consegui. O que eu diria? Desculpa, eu sou o tipo de homem que falou a verdade tão alto, que fez a própria família virar as costas. Olhei pro canto da mesa, onde tinha uma caixa da Marinha que estava lá, parada, sem ninguém mexer. Peguei a caixa com cuidado, daquele jeito que a gente pega uma coisa que já foi muito importante. Dentro, em cima de um veludo azul, estava meu broche antigo de juiz, o mesmo que o juiz Carter colocou na minha mão quando fiz meu primeiro juramento. O mesmo broche que eu não usava desde a última vez no tribunal, desde o dia em que me disseram que honra e família nem sempre andam juntas. Coloquei o broche bem no meio da mesa. Depois respirei fundo, uma respiração que nem parecia minha, e abri meu notebook. Digitei: Matthew Green, escritório de advocacia, Asheville. A busca mostrou o perfil dele. Advogado de direitos civis, faz palestras em universidades, escreve artigos em jornais famosos. Um desses artigos chamou minha atenção. Cliquei. A manchete dizia: nós, o povo, ainda significa nós. Fui descendo a página, esperando ver palavras comuns como justiça, igualdade, lei. Mas no meio do texto tinha uma frase que eu não via fazia anos. Justiça não é a voz mais alta da sala, é aquela que deixa espaço para o silêncio do outro. Honorável Daniel R. Reis, no caso State vs Livingston, 2011. Pisquei, não porque fiquei surpreso, mas porque aquelas palavras já nem pareciam minhas. Pareciam palavras emprestadas, como uma lembrança guardada numa caixa junto com meus diplomas, recortes de jornal e cartas que nunca diziam: querido irmão. Fechei a aba do navegador, mas eu já sabia, eu ia mesmo assim. Na festa,
Tinha um cartão de visita em cada lugar da mesa, menos no meu. No meu lugar só tinha uma plaquinha creme, dobrada com cuidado, sem nome nenhum. Parecia ter sido colocada de última hora, ou com dúvida. Mas quem colocou ali, fez com cuidado. O vinco do papel era certinho. A cor combinava com o resto da decoração da mesa. Só que não tinha nome, nem Daniel, nem Juiz Reis. Era só um espaço vazio, como se esperassem que eu não fosse aparecer. Passei o polegar pela borda da plaquinha antes de sentar. A cadeira era firme, daquelas alugadas para evento, mas me aguentou como se não tivesse costume de receber muita gente. O jantar de ensaio foi num vinhedo reformado, a uns 30 minutos de Asheville. Tinha luzes penduradas cruzando o céu, como se alguém quisesse pegar estrelas e pendurar entre as mesas e os barris de vinho vazios. As toalhas eram brancas, os pratos, de cerâmica. Os aperitivos vinham em bandejas de madeira, camarão no palito, ovos mexidos, bolinhas de queijo com páprica por cima. Ninguém me ofereceu nada, não que eu achasse que iam me oferecer alguma coisa. Um garçom passou do meu lado, com uma bandeja cheia de taças de champanhe. Eu balancei a cabeça, bem de leve. Ele fez um sinal de que entendeu e continuou andando. Umas 2 cadeiras depois, uma prima que eu não via desde a formatura da Emily olhou para mim, meio apertando os olhos. Parecia que ia me perguntar alguma coisa, mas desistiu e virou o rosto. Ajeitei minha gravata. Tava de terno azul marinho escuro, camisa branca, sem prendedor de gravata. Clássico, discreto. O tipo de roupa que faz você parecer alguém comum, talvez um primo distante da Califórnia ou um vizinho de um bairro chique da cidade. Olhei para a mesa principal e vi Emily. Ela se movia como quem apresenta propaganda, passos leves, sorriso para todo mundo, tocando de leve no braço ou no ombro das pessoas. Uma mistura de delicadeza e força. Ela ria, fazia um aceno de cabeça e passava pro próximo grupo. Mas em momento nenhum olhou para mim. Voltei a olhar para a mesa onde eu estava. Garfo, faca, o cartãozinho em branco. O menu tinha letras bonitas e em relevo. Jantar de boas-vindas para Emily e Matthew, março de 2024. Meu nome não estava em lugar nenhum. Mas aquilo não era novidade para mim. Nem o jantar, nem o lugar bonito, nem esse vazio. Na formatura da faculdade da Emily, tinha uma foto pendurada lá no corredor da casa da família, pelo menos até eu parar de aparecer por lá. Na foto, todo mundo no gramado, mãe, pai, Emily com a Becca, tias, tios, e eu, ali no canto, com uma mão no ombro dela e a outra no bolso. Mas quando a foto foi postada na internet, meu rosto foi cortado, só o braço ficou. Quando perguntei para ela sobre isso, Emily respondeu, foi coisa do layout, sabe, formatação do Instagram. Na hora, só balancei a cabeça. Do mesmo jeito que fiz agora. Na minha frente, ouvi uma mulher sussurrar, quem é aquele cara? E outra respondeu, ele me parece familiar, será que é do lado do Matthew? De repente, colocaram um prato na minha frente. Ovos cozidos e 2 camarões. Eu não tinha pedido nada. O garçom, um jovem que parecia meio nervoso, ficou ali um segundo a mais do que devia. Aí ele disse, Senhor, Reis, e logo corrigiu, quer dizer, Senhor, desculpa. Olhei nos olhos dele. Tá tudo bem, respondi. Ele saiu andando, claramente nervoso. Peguei um dos ovos com o garfo, virei ele no prato e coloquei de volta. Eu não tava com fome. Lá no fim do salão, Matthew Green tava conversando com um dos padrinhos. Tava tranquilo no jeito de ficar, mas o olhar dele tava direto em mim. Ele não desviou quando viu que eu percebi. Ao invés disso, se inclinou e falou algo baixinho pro cara do lado. Foi rápido e direto. Depois, fez um aceno de cabeça e continuou me olhando. Eu encarei de volta por um segundo e depois baixei os olhos pro prato. Ainda não tinha cartão com meu nome ali. Mas, de repente, eu não me sentia mais invisível. Quando Matthew disse Juiz Reis, a mesa toda ficou em silêncio. Até o quarteto de cordas parou entre uma nota e outra. Até o gelo no copo da Emily parecia que tinha congelado de novo. Eu tava fingindo que bebia vinho, girando a taça do jeito que a gente faz quando quer parecer calmo. Mas o copo nunca chegou na minha boca. Inclinei só o bastante para ver o reflexo do lustre em cima da gente. Parecia uma auréola torta em cima de um monte de gente fingindo que tudo era perfeito. Aquele salão privado parecia ter saído de uma revista de luxo.
As janelas iam do chão até o teto, mostrando as luzes do centro de Asheville. A decoração era azul marinho com rosa, parecendo querer impressionar. Bem no meio da sala, tinha uma mesa de madeira escura, coberta com cartões de visita. Os enfeites eram arranjos de rosas cor-de-rosa bem delicadas e velas acesas, tudo arrumado com muito cuidado. O meu cartão ainda não tinha nome, só mostrava que o lugar estava reservado. Emily estava sentada 3 cadeiras à minha esquerda, ao lado da nossa mãe, linda. Ela usava um broche de pérola e aquela mesma cara que fez quando eu contei que ia fazer faculdade de direito em vez de entrar nos negócios da família. Desde o jantar de ensaio, ela não trocou uma palavra comigo. Agora, seu garfo estava parado, nem mexido, e o guardanapo dobrado certinho no colo. Eu não esperava carinho, mas o silêncio dela era mais gelado que o vinho. Matthew estava de pé, segurando uma taça, se preparando para fazer um brinde. Ele falava com calma, olhando devagar para todos da mesa. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite, disse ele. Alguns de vocês fazem parte da nossa história desde o começo, e é uma honra conhecer melhor os outros. Ele fez uma pausa, olhou direto para mim e continuou. Quando eu estava na faculdade de Direito, li um caso que ficou na minha cabeça. Era sobre inquilinos. Bem escrito, claro, quase poético. Saiu na Harvard Law Review. Eu lembro de pensar, esse cara entende de gente, não só de leis. O autor era o juiz D. Hayes. Ele olhou firme para mim. Por acaso, é você? Pronto, a bomba. Emily ficou tensa, como se tivesse sentido um vento frio nas costas. Ela apertou o copo com força. O batom dela borrado no cantinho da boca, nada exagerado, mas eu percebi. A sala inteira ficou em silêncio. Eu não sorri, não me mexi. Levantei minha taça, olhei para Matthew e falei: você tem bom gosto para ler artigos jurídicos. De repente, sussurros começaram a surgir por toda a mesa, como pedrinhas pulando na água. Ele é juiz? Você sabia? Achei que a Emily tinha dito que ele tinha sumido. Emily se levantou de uma vez. A cadeira fez um barulhão no chão de madeira. Ele não é nada, ele não é ninguém, disse ela. A voz dela tremia, no limite, forte o suficiente para calar os sussurros. Todos viraram os olhos para mim. Por um momento, ninguém se mexeu. Coloquei minha taça de volta na mesa, com calma. E então falei, baixinho, mas com todo o peso de quem passou anos sendo apagado, rejeitado, deixado de lado. Pelo visto, ser ninguém foi suficiente para eu publicar na Harvard Law Review. Lá no fundo da sala, um garfo bateu num prato. Alguém soltou o ar com força. Uma prima abaixou os olhos. O rosto da Emily ficou vermelho, mas não era de vergonha, era de desespero. Ela tentou pegar o copo, mas errou a mira. O champanhe caiu na toalha, escorreu até os arranjos de rosa. Ela soltou um palavrão baixinho, pegou um guardanapo e tentou limpar tudo rápido, como se quisesse apagar o que aconteceu. Sem dizer nada, ela se virou e saiu. Não pediu desculpas, nem olhou para trás. O quarteto de cordas voltou a tocar bem baixinho, como se estivesse tentando colar o silêncio quebrado. Linda abaixou a cabeça. Estava com os lábios apertados, as mãos juntas, parecendo que fazia uma oração, como se quisesse mudar um resultado que ela já sabia que não podia evitar. Matthew continuou de pé, olhando direto para mim. Não disse nada. Nem precisava. O brinde tinha acabado, mas outra coisa tinha começado. Olhei ao redor da mesa, vi os rostos de parentes que já tinham me esquecido, que só contavam versões distantes de mim nas histórias da família. Agora eles me olhavam como se eu tivesse sido reescrito ali, na frente deles, sem nem ter levantado a voz. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer discurso. A dignidade mora no jeito calmo de se manter firme. Às 8 horas da manhã, minha caixa de e-mails estava cheia de links. Os assuntos eram como punhaladas. Juiz Hayes, herói ou hipócrita? Fontes anônimas falam de má conduta no passado. Por que a família Hayes cortou relações? Até no Reddit tinha um tópico com meu nome, perdido entre teorias da conspiração e memes bobos. Alguém postou até uma montagem minha atrás de um púlpito com chifres de diabo. Elegante, pensei. A chuva batia na janela do tribunal, tic-tac, como um relógio. Lá fora, a cidade estava coberta por uma névoa molhada, aquela que deixa tudo com cara de limpo e de condenado. Lá dentro, meu escritório estava do mesmo jeito de sempre, a cadeira de couro,
O cheiro de livros velhos e café fresco. Uma pasta estava aberta na mesa, mas ninguém tinha mexido. O único som mais alto que a chuva era o das notificações de notícias, aparecendo uma atrás da outra, prontas para serem apagadas. Me encostei na cadeira e cruzei as mãos. A campanha contra mim não era bonita, mas estava se espalhando rápido. Reaproveitaram um rumor velho de 15 anos, sobre um julgamento anulado. Acusações que já tinham sido desmentidas, mas agora estavam sendo usadas de novo por blogs caça-clique. Não era coincidência, era estratégia. Pensei em uma coisa que falei certa vez para uma estudante de direito. Ela estava com medo de denunciar um professor por assédio. Eu disse, se a sua verdade ameaça a ilusão de alguém, eles vão tentar se defender com mentiras. E lá estávamos nós. Meu celular acendeu. Era a Maia. Bom dia, eu disse. Você viu? Ela respondeu, com certeza. Já marquei os 5 piores artigos. Vamos rebater ou deixar que isso morra sozinho? Dava para sentir a tensão na voz dela, misturada com café e raiva de quem protege o que é justo. Maia não era só minha assessora de imprensa. Ela era tipo um furacão. Era quem você chamava quando sua reputação pegava fogo. Vamos responder, falei, sem gritar, só com fatos. Ela ficou em silêncio por um segundo. Foi por isso que ela ficou do meu lado. Às 9h30, eu terminei de escrever uma nota oficial. Uma página só. Sem emojis. Sem hashtags. Só fatos. Neguei as acusações antigas. Mostrei uma carta de 10 anos atrás do Conselho de Ética. 3 depoimentos de colegas advogados, uma cópia do meu prêmio do Projeto Inocência, por ter anulado 2 condenações injustas. No final, escrevi uma frase em letras pequenas. Fatos são coisas teimosas. John Adams. Nem publiquei no meu perfil pessoal. Maia colocou discretamente no site oficial do tribunal. Sem barulho, sem cena. Ao meio-dia, tudo começou a mudar. Nos comentários dos piores artigos, começaram a surgir mensagens que não dá para comprar nem com a melhor assessoria do mundo. O juiz Reis foi o único que me olhou nos olhos quando eu estava apavorado no tribunal. Ele foi ao enterro do meu filho. Ninguém mais foi. Você não apaga um homem desses com fofoca. Nada de robôs, nada forçado. Era o tipo de verdade que aparece sozinha quando está pronta para vir à tona. Alguns desses depoimentos eram de ex-clientes, outros, de ex-alunos, estagiários, até de um réu que foi preso por causa de uma decisão minha. E ele escreveu, ele me condenou, mas foi o primeiro homem que me disse que eu tinha valor. Essa frase me fez parar por um momento. Um colega passou na minha sala, meio sem jeito. Quer que eu escreva uma resposta pro jornal? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Já está resolvido. Ele saiu, confuso com minha calma. Acho que é difícil entender dignidade quando a pessoa só conhece o instinto de se defender. A chuva continuava caindo, no mesmo ritmo. A cidade fazia aquele barulho constante de sempre. Foi quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Só uma mensagem. Você já deixou o seu ponto claro. Agora fique longe. Olhei a mensagem. Não reagi. Não respondi. Só virei o telefone para baixo, me encostei na cadeira e deixei o silêncio preencher tudo. A cerimônia foi organizada em círculo. As cadeiras estavam perfeitamente alinhadas, como pétalas de uma flor, todas cobertas com tecido claro e com nomes escritos à mão. Tia Ruth, primo Jared, tio Lu, até parentes que ninguém via desde 2009. Menos um. A última cadeira, lá no fundo, perto de uma árvore, estava vazia. Sem nome. Só um guardanapo de linho dobrado, descansando como silêncio em cima da almofada. Eu entendi o recado, e aceitei. O jardim estava quieto. Era aquele tipo de silêncio chique, de lugar caro. Tudo muito calmo, muito calculado. A luz dourada do fim da tarde batia nos arranjos de flores, rosas vermelhas e eucalipto claro. Uma música clássica baixinha saía de caixas de som escondidas. Poderia parecer paz, se eu não soubesse da verdade. Olhos me acompanhavam, se mexendo como persianas. Minha prima Ná sussurrou algo pro marido. Ele só balançou a cabeça, nem olhou. Outras pessoas hesitaram, pareciam querer vir falar comigo, mas desistiram. Eu não fazia parte daquele roteiro. E ninguém sabia o que dizer para mim. Cruzei as pernas e deixei as mãos apoiadas no joelho. Não precisava preencher espaço. Não precisava me explicar. O celebrante começou a cerimônia. Um homem de barba tão perfeita que parecia falsa.
Queremos agradecer quem ajudou a planejar esse dia. Chamou o nome da Linda. Depois, o nome da colega de quarto da Emily, da faculdade. Chamou a tia Ruth de novo, esquecendo que já tinha falado dela. Mas o meu nome não veio. Não me surpreendeu. Mas doeu. Foi um silêncio ensaiado. Matthew estava na frente, com as mãos entrelaçadas, segurando um papel dobrado. Emily estava ao lado dele, sorriso parado, rosto perfeito. Parecia uma estátua. Bonita, sim, mas que poderia quebrar se alguém tocasse. Em certo momento, ela olhou para mim, mas desviou antes que nossos olhos se encontrassem. Não era medo. Era autoproteção. Como quem vê o próprio reflexo e finge que não reconhece. Os discursos começaram. Brindes cheios de charme, mas com lembranças escolhidas a dedo. Um tio lembrou de Emily como uma pacificadora desde criança. Outro fez piadas sobre como ela resolvia disputas no jogo de banco imobiliário. Eu tomava um gole de água, olhando o pôr do sol deixando as pétalas das rosas quase transparentes nas pontas. Então Matthew pegou o microfone. Abriu o papel com cuidado, como se cada movimento fosse importante. Olhou para Emily. Depois, pro jardim inteiro. Até que parou em mim. Eu não cresci com o exemplo de homem forte. Começou, com a voz firme. Mas na faculdade de Direito, li uma decisão que mudou a forma como eu via a justiça, como eu via a verdade. Ele fez uma pausa. Lembro do autor, não pelo nome, mas pela coragem e pela clareza com que escreveu. Matthew fez outra pausa. A decisão era do juiz Reis. Onde quer que o senhor esteja, obrigado. O silêncio que veio depois não foi estranho. Foi duro, como vidro. Você nem percebe que está pisando nele, até que ele te corte. O rosto da Emily ficou tenso. Ela não se mexeu muito, mas parecia que tudo nela desmoronou por dentro. Respirou fundo, deu para ouvir. De repente, sem avisar ninguém, ela desceu do palco. Não olhou pro Matthew. Não olhou pros convidados. Passou por baixo do arco de flores, por uma fila de fotógrafos, atravessou o pátio e veio direto para mim. Na mão dela tinha um envelope branco. Ninguém falou nada. Os garfos pararam no ar. Os copos ficaram no lugar. Ninguém encostava. Até o vento parecia esperar. Emily parou bem na minha frente. Os olhos dela não diziam nada. Calma demais para parecer emoção. Com cuidado, ela colocou o envelope no meu colo. Sem dizer nada. Sem mostrar nenhuma expressão. Virou as costas e voltou pro lugar de onde tinha vindo. O celebrante pigarreou. Ouvi talheres batendo em pratos lá atrás. Alguém sussurrou uma pergunta. Ninguém respondeu. Eu não abri o envelope, pelo menos, não na hora. Ela me deixou uma foto. Sem bilhete, sem mensagem. Só uma imagem, dentro do envelope que eu não mexia fazia semanas. Era do aniversário de 60 anos do meu pai. A última festa de família em que eu estive, antes de tudo desandar. Eu lembrava bem daquela foto original. Mesa comprida, bolo meio torto, minha mãe com colar de pérolas, minha irmã rindo no meio, e um espaço vazio onde eu deveria estar. Mas nessa versão, eu estava lá. Sem edição. Como se tivessem me colocado de volta. Não sei quem tinha a foto original. Não sei se foi culpa, saudade, ou só um gesto silencioso. Mas lá estava eu, entre o tio Lu e a Emily, sorrindo. Aquele tipo de sorriso que não dura, mas que a câmera consegue guardar. Aquilo já bastava. Coloquei a foto no canto da minha mesa em Raleigh, do lado das minhas anotações para a conferência judicial. Maya tinha acabado de organizar o último dossiê de imprensa. Você tem 5 minutos, ela disse, olhando o relógio e depois para mim. A sala está cheia, até colocaram cadeiras extras. Assenti com a cabeça. Ela fez uma pausa, e disse com mais leveza, seu nome tá no banner, primeira linha. Eu vi e falei, tirei uma foto, mas não postei. Ela sorriu e saiu da sala, fechou a porta devagar. Fiquei sozinho na sala de espera, ajeitando a gravata. Não porque ela estivesse torta, mas porque alguns hábitos simplesmente ficam com a gente. Eu não fazia parte daquele roteiro, e ninguém sabia o que dizer para mim. Cruzei as pernas e deixei as mãos apoiadas no joelho. Não precisava preencher espaço. Não precisava me explicar. O celebrante começou a cerimônia, um homem de barba tão perfeita que parecia falsa. Queremos agradecer quem ajudou a planejar esse dia. Chamou o nome da Linda. Depois,
O nome da colega de quarto da Emily, da faculdade. Chamou a tia Ruth de novo, esquecendo que já tinha falado dela. Mas o meu nome não veio. Não me surpreendeu. Mas doeu. Foi um silêncio ensaiado. Matthew estava na frente, com as mãos entrelaçadas, segurando um papel dobrado. Emily estava ao lado dele, sorriso parado, rosto perfeito. Parecia uma estátua. Bonita, sim, mas que poderia quebrar se alguém tocasse. Em certo momento, ela olhou para mim, mas desviou antes que nossos olhos se encontrassem. Não era medo. Era autoproteção. Como quem vê o próprio reflexo e finge que não reconhece. Os discursos começaram. Brindes cheios de charme, mas com lembranças escolhidas a dedo. Um tio lembrou de Emily como uma pacificadora desde criança. Outro fez piadas sobre como ela resolvia disputas no jogo de banco imobiliário. Eu tomava um gole de água, olhando o pôr do sol deixando as pétalas das rosas quase transparentes nas pontas. Então Matthew pegou o microfone. Abriu o papel com cuidado, como se cada movimento fosse importante. Olhou para Emily. Depois, pro jardim inteiro. Até que parou em mim. Eu não cresci com o exemplo de homem forte começou, com a voz firme. Mas na faculdade de Direito, li uma decisão que mudou a forma como eu via a justiça, como eu via a verdade. Ele fez uma pausa. Lembro do autor, não pelo nome, mas pela coragem e pela clareza com que escreveu. Matthew fez outra pausa. A decisão era do juiz Reis. Onde quer que o senhor esteja, obrigado. O silêncio que veio depois não foi estranho. Foi duro, como vidro. Você nem percebe que está pisando nele, até que ele te corte. O rosto da Emily ficou tenso. Ela não se mexeu muito, mas parecia que tudo nela desmoronou por dentro. Respirou fundo, deu para ouvir. De repente, sem avisar ninguém, ela desceu do palco. Não olhou pro Matthew. Não olhou pros convidados. Passou por baixo do arco de flores, por uma fila de fotógrafos, atravessou o pátio e veio direto para mim. Na mão dela tinha um envelope branco. Ninguém falou nada. Os garfos pararam no ar. Os copos ficaram no lugar. Ninguém encostava. Até o vento parecia esperar. Emily parou bem na minha frente. Os olhos dela não diziam nada. Calma demais para parecer emoção. Com cuidado, ela colocou o envelope no meu colo. Sem dizer nada. Sem mostrar nenhuma expressão. Virou as costas e voltou pro lugar de onde tinha vindo. O celebrante pigarreou. Ouvi talheres batendo em pratos lá atrás. Alguém sussurrou uma pergunta. Ninguém respondeu. Eu não abri o envelope, pelo menos, não na hora. Ela me deixou uma foto. Sem bilhete, sem mensagem. Só uma imagem, dentro do envelope que eu não mexia fazia semanas. Era do aniversário de 60 anos do meu pai. A última festa de família em que eu estive, antes de tudo desandar. Eu lembrava bem daquela foto original. Mesa comprida, bolo meio torto, minha mãe com colar de pérolas, minha irmã rindo no meio, e um espaço vazio onde eu deveria estar. Mas nessa versão, eu estava lá. Sem edição. Como se tivessem me colocado de volta. Não sei quem tinha a foto original. Não sei se foi culpa, saudade, ou só um gesto silencioso. Mas lá estava eu, entre o tio Lu e a Emily, sorrindo. Aquele tipo de sorriso que não dura, mas que a câmera consegue guardar. Aquilo já bastava. Coloquei a foto no canto da minha mesa em Raleigh, do lado das minhas anotações para a conferência judicial. Maya tinha acabado de organizar o último dossiê de imprensa. Você tem 5 minutos, ela disse, olhando o relógio e depois para mim. A sala está cheia, até colocaram cadeiras extras. Assenti com a cabeça. Ela fez uma pausa, e disse com mais leveza, seu nome tá no banner, primeira linha. Eu vi e falei, tirei uma foto, mas não postei. Ela sorriu e saiu da sala, fechou a porta devagar. Fiquei sozinho na sala de espera, ajeitando a gravata. Não porque ela estivesse torta, mas porque alguns hábitos simplesmente ficam com a gente. Atrás de mim, na parede, tinha fotos emolduradas de palestrantes antigos, juízes, ativistas, escritores, pessoas que deixaram marcas com suas palavras. Alguns eu conhecia. Alguns eu estudei. A foto de Brandon Carter não estava ali. Mas eu ainda conseguia ouvir a voz dele. Alguns registros, Daniel, não estão no papel. Eles ficam gravados em quem você se torna. A sala encheu rápido. Cadeiras ocupadas, cabeças virando,
Silêncio crescendo, enquanto eu caminhava até o pódio. Ninguém perguntou onde eu tinha estado. Ninguém falou dos blogs, das fofocas. Ninguém citou o nome de Emily, e eu também não. Em vez disso, eu contei uma verdade, que todos ali já sabiam. A lei lembra daquilo que muita gente tenta esconder. Tem família que enterra os nomes errados. Tem instituição que faz o mesmo. Mas o que realmente importa, não é ter poder, nem sobrenome importante. O que conta é, você esteve presente. Fez o que era certo mesmo quando ninguém pediu. Fiquei quieto por um tempo. Não por drama, por verdade. Algumas pessoas balançaram a cabeça, concordando. Outras enxugaram os olhos. Olhei para a plateia, sem procurar ninguém. Mas então vi uma moça, lá no fundo. Cabelos cacheados, castanhos, olhos bem abertos. Tinha um crachá de defensora pública preso no paletó. Depois que tudo terminou, ela veio devagar até mim. A voz dela tremia no começo. Juiz Reis, disse, por causa da sua decisão no caso Thompson, minha cliente conseguiu continuar morando onde vivia. E por causa disso, eu consegui continuar na faculdade de Direito. Olhei para ela de verdade. Não vi só gratidão. Vi força. Ela ia lutar por muito mais tempo do que eu conseguiria agora. Peguei do bolso de dentro do meu paletó um broche antigo de juiz. Aquele que eu parei de usar no dia em que disseram que eu era uma vergonha pro cargo. Coloquei o broche na mão dela. Use quando precisar lembrar quem você é, falei. Ela balançou a cabeça, sem conseguir dizer nada. Estava emocionada demais. As pessoas bateram palmas de novo. Não foi um aplauso forte. Foi suave, constante, gentil. Não fiquei para tirar fotos. Não fiquei para conversar. Nem aceitei proposta de livro. Saí andando para fora. Sem multidão. Sem notícia em jornal. Só o barulho dos meus sapatos no chão, e a foto ainda guardada no bolso do meu paletó. Fui lembrado, não por fazer barulho, mas por estar presente. E isso, para mim, já era suficiente. Mesmo que só uma pessoa daquela plateia soubesse quem eu fui. Ou mesmo que só eu soubesse. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma foto antiga, para lembrar que a gente esteve lá. Mesmo quando o mundo tentou apagar a gente. Aprendi que silêncio não é derrota. E que dignidade não precisa de aplauso. A família nem sempre escolhe a verdade. Mas a gente pode escolher por nós mesmos. E isso já basta. Se essa história fez você lembrar de algo da sua vida, sinta-se à vontade para compartilhar.